Palavra da Verdade, devocional de 28 de setembro. Marcas da fé salvadora. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. A Escritura nos apresenta Abraão como o pai da fé. Além do texto da nossa meditação, em Romanos 4:11a está escrito que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Portanto, desde o período da velha aliança, a fé sempre foi a causa instrumental da justificação, e essa fé salvadora no período patriarcal tinha as mesmas características que tem a fé sob a nova aliança. Em suas jornadas, Abraão, nosso pai, demonstra para nós a natureza da fé salvadora. Em primeiro lugar, na vida do patriarca, vemos, por exemplo, que a fé salvadora não é fruto de particular interpretação. Antes ela brota do Evangelho de Cristo, conforme lemos em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Mais à frente, no mesmo capítulo, a Escritura explica que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3:13a e 14. Em segundo lugar, aprendemos também que a fé salvadora não é um exercício inicial da vontade humana, antes é uma resposta ao chamado eficaz do Senhor, que é poderoso para suscitar a resposta de fé. Em toda a Escritura não houve um sequer daqueles a quem o Senhor chamou que resistisse ao seu chamado, embora alguns tenham tentado, como Moisés, Jeremias e Jonas. Portanto, a fé salvadora é um dom de Deus. Em terceiro lugar, a fé salvadora é uma fé peregrina. A vida nômade de Abraão foi uma ilustração dessa verdade. Ela revela o padrão da fé divinamente produzida, pois a vida cristã é uma jornada espiritual na companhia de Deus rumo à cidade celestial, como está escrito em Hebreus 11, versos 9 e 10. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. De fato, somos forasteiros e peregrinos na terra que um dia herdaremos. A fé que demonstrou nosso pai Abraão é uma fé que caminha na terra da promessa antes dessa promessa se cumprir. A fé salvadora, portanto, não nasce pronta. Antes ela cresce à medida que caminha. Além disso, a fé salvadora, apesar de permanente, também tropeça, pois a caminhada cristã rumo à maturidade, por ser em terreno irregular e trilhada por pecadores, não será sem deslizes e fracassos. Antes de amadurecer na fé, Abraão mentiria para salvar a própria pele, pondo em risco a dignidade de sua mulher. Ele concordaria com a insensatez dela ao possuir sua serva para suscitar o descendente que o Senhor lhe prometera. Enfim, cometeria erros que teriam consequências históricas. Todavia, os tropeços na caminhada serviram para o patriarca reconhecer sua própria fraqueza e se tornar mais dependente de Deus. Foram oportunidades de rever sua vida, seus valores e sua fé. À medida que peregrina, a fé salvadora cresce, como nos diz a Escritura em Romanos 1:17a, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. No final das contas, a fé salvadora aponta para o que realmente nos fará chegar do outro lado da promessa, a maravilhosa graça de Deus em Cristo. Em quarto lugar, a fé salvadora é também uma fé obediente. Aquele que de fato crê em Jesus não vive em deliberada desobediência ao seu Senhor. Antes, apesar de seus deslizes, a marca dominante da vida de Abraão foi a obediência. Em Hebreus 11:8 está escrito que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E a manifestação mais radical dessa fé obediente de Abraão foi no Monte Moriá, quando Deus lhe pediu Isaque, pondo a genuinidade e a maturidade de Abraão à prova, como está escrito em Gênesis 22:1 e 2.
Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A Escritura se apressa em mostrar a prontidão com que o pai da fé obedeceu no verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O que o motivou à obediência diante de tão grande desafio? A fé, como está escrito em Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Finalmente, a fé salvadora é uma fé missionária, ou seja, não é alguma coisa que você tem somente para si, mas que você também professa e proclama. A fé salvadora não é uma fé que se esconde. Antes, ela ergue altares ao Deus verdadeiro no meio dos altares idólatras do mundo, reivindicando a terra para o reino de Deus. É uma fé que se expõe, que proclama Cristo e convoca os homens a se voltarem para ele. Entre outros significados, os altares erguidos por Abraão eram marcos de fé, atos pelos quais ele marcou e celebrou as revelações de Deus em momentos cruciais da sua peregrinação. Entre outras razões, Abraão ergueu altares e deu nome a lugares especiais para marcar as experiências com Deus ao longo de suas peregrinações. Eles serviam para invocar o nome do Senhor, renovando a aliança, celebrando a graça provedora e testemunhando aos povos vizinhos do caráter do Deus a quem ele adorava. Em 2 Coríntios 13, 5a, a Escritura nos recomenda: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Você pode dizer que possui a fé salvadora? Que Deus nos encoraje a caminhar como Abraão, mesmo em meio às provas e tropeços, mas sempre perseverando e crescendo até uma fé madura e firme, que corre olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.